Como é que eu prego agora, né? É difícil, irmãos. Então, olha, estamos pensando em contratar umas 15 pessoas para substituir a Solange, né? Então, é só esse o tamanho do desafio, né? Muito grande. Nós estamos na série Fruto do Espírito, que tem a ver com o tema anual da nossa igreja. E nós estamos olhando para o desafio do crescimento, né, do desenvolvimento da fé cristã, de todos nós como cristãos, e aí que entra a dinâmica do fruto do Espírito, que é resultado da presença do Espírito em nós, nas nossas vidas, né? Nós já vimos no domingo passado, baseado no texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, a relação do fruto do Espírito. Vimos um conceito de Espírito que é a formação ou a manifestação visível do caráter de Deus em nós. Vimos que isso acontece como presença do Espírito Santo em nós. Quer dizer, então o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito em nós, não é exatamente uma qualidades que nós desenvolvemos por nós mesmos. Não é disso que se trata, mas é uma presença do Espírito em nós que gera o caráter dele por meio de nós, nas nossas vidas, não é? Então, o tema é o caráter cristão, é o caráter na vida, é como que esse caráter de Cristo é formado em nós, né? Nós colaboramos com isso, nos empenhamos com isso, nos comprometemos e fizemos então essa introdução e aprendemos que na relação que temos com Deus, como nosso Pai, e nós como filhos, então nós manifestamos o caráter do nosso Pai na medida em que o fruto do Espírito se manifesta, cresce, desabrocha, amadurece na vida de cada um de nós. Esse foi um resumo, grosso modo, dizendo assim, da mensagem do domingo passado. Hoje nós vamos tratar do tema amor e disciplina. Eu tenho certeza que não é por acaso que na lista de Paulo, nesses traços de caráter que identificam o fruto do Espírito em nós, começa com o amor. O amor é um conceito que ele brota para a humanidade, ele aparece, ele surge a partir da pregação da fé bíblica, né? É a fé bíblica quem inaugura esse conceito no mundo. Esse mundo, nosso mundo, o conceito de amor, você não vai encontrar ele brotando em outras culturas, em outras civilizações que não tenham sido orientadas e formadas, né, pelo pensamento judaico-cristão. O amor ele é apresentado na Bíblia Sagrada como o maior dom que um ser humano pode aspirar na vida. O dom do amor é o único dom de todos os outros dons que nós vamos levar para a eternidade. Até mesmo a fé que nós possuímos em Deus, um dia ela vai cessar. A esperança não vai ser mais necessária, porque nós estaremos diante de tudo o que nos foi prometido, já revelado, concretizado, então a esperança perderá a sua validade. E a única coisa que vai permanecer dentre tudo aquilo que aspiramos, né, no nosso coração é o amor. O amor ele é a validação de todas as outras coisas. Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, falando sobre o amor, ele vai falar que ainda que eu tivesse um dom mais excelente, o dom da profecia, ainda que eu conhecesse os mistérios e conhecesse todos os conhecimentos humanos, ainda que eu tivesse uma fé capaz de mover montanha e não tivesse amor, isso não seria nada, eu não seria nada. Então o que Paulo está dizendo é que o amor é que valida todas as coisas.
Não é a fé pela fé, não é o conhecimento pelo conhecimento, não é a capacitação espiritual pela capacitação espiritual, não. É o amor que valida, é o amor que é a chave, que dá significado, que dá sentido, é a clave que dá sentido para todas as outras coisas, não é? Então, é natural que Paulo começasse a descrever o fruto do Espírito como o amor. Então o tema de hoje é o amor, e o tema está bem apropriado por tudo que está acontecendo aqui. As crianças cantaram aqui o amor, a Solange transpira amor. Nós estamos aqui mergulhados nessa atmosfera onde não estamos só falando do amor do ponto de vista retórico, mas vivendo o amor na sua prática. Porque o amor não é um sentimento, o amor não é um verso de poesia, o amor não é um anelo, o amor é atitude, é ação, é colocado em prática. Eu vejo muita gente hoje falando em amor, falando em amar o próximo, falando isso, mas isso é tudo retórica, é só conversa. Você vai olhar para a vida da pessoa, não tem nada, ele é só conversar, blá, 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 blá. Um diálogo que se aprende, um discurso que se aprende a falar, mas quando você vai mesmo olhar, não é, para a vida da pessoa, você não vê, não é, a correspondência do discurso com a prática. A prática está desconstruída, o discurso está bonito, mas a prática... E o Tiago vai dizer, né, que a fé sem obras ela é morta. Palavras sem atitudes que respaldem essas palavras, não vale nada. São palavras lançadas ao vento, né? Não tem significado algum. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, eu passo a ler o texto de 1 Coríntios 13, 3 e 13, que diz assim: se falo na língua dos homens e dos anjos, mas não tenho amor, sou como um gongo barulhento, um símbolo que retine, só barulho, né? Se eu tiver poderes proféticos e compreender todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver toda a fé, de modo a remover montanhas, mas não tiver amor, não sou nada. Se eu der tudo o que tenho e entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, não ganho nada. Assim, permanecem a fé, a esperança e o amor, e essas três, o maior é o amor. O amor é a virtude proeminente da vida cristã, porque é o traço que mais caracteriza o ser de Deus, a essência de Deus, o caráter de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muitas vezes que Deus é amor. A gente ouve falar direto, a gente lê a Bíblia e sabe que é assim. Esse ditado nos é familiar porque ele é muito verdadeiro. Foi o amor que motivou Deus a criar-nos, a nos sustentar o nosso ser. Foi o amor que fez com que Deus se desse a conhecer a nós. Foi o amor que levou o próprio Deus a sacrificar o seu Filho, né, para nos resgatar da morte eterna, enquanto nós nos afastávamos dele, né? Em suma, como diz o apóstolo João, com tanta simplicidade, Deus é amor. E porque o amor é tão central na fé, no caráter de Deus, deve ser central também para todos nós. O apóstolo João diz: aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, provavelmente, nós precisamos compreender esse aspecto do ser de Deus, não é? Dizer que toda a Bíblia é um relato da revelação de Deus sobre o amor de Deus por nós, na verdade, é dizer que Deus quer que nós conheçamos o seu amor, Deus quer que nós compreendamos o seu amor, e o seu amor por nós, e o amor que Ele deseja que nós compartilhemos com os outros. Certamente foi uma das primeiras coisas que Deus tentou comunicar aos israelitas. Quando Deus se revelou a um povo, a primeira coisa que Ele tentou mostrar muito claramente, que Deus se empenhou em mostrar, foi o seu amor ao seu povo. Nos capítulos 32 a 34 do livro do Êxodo,
nós encontramos aquele incidente familiar do bezerro de ouro. Vocês se lembram disso, quando o povo de Israel sai do Egito e dá uma parada ali no deserto? Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo acha que ele demora e acha que está tudo perdido, então constrói, fabrica, um bezerro de ouro, e então passa a adorar e a celebrar esse bezerro de ouro e a se esquecer do Deus que os libertou. Então vamos reservar um momento para dar uma olhada nesses capítulos, porque nós podemos tirar muitas lições deles a respeito do amor de Deus. Eu quero falar do amor de Deus para vocês hoje, nessa manhã, a partir do texto do Antigo Testamento. Porque muitas pessoas dizem que não compreendem claramente as Escrituras, acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus malvado, é um Deus castigador, é um Deus que está lá para massacrar todo mundo, enquanto que Jesus, quando surgiu, redime esse Deus e o transforma num Pai de amor. Isso não é verdade. Nós precisamos ter uma compreensão mais clara, e eu quero fazer isso nessa manhã com vocês. Você conhece os contornos básicos dessa história, né? Já falei de Moisés estava no Monte Sinai, aquela coisa toda. Todos lembramos da resposta de Moisés quando ele desceu e viu o povo adorando o bezerro de ouro. Ele então quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, e com raiva de ver o que o povo estava fazendo. O que talvez nos lembremos ou não apreciemos plenamente é a resposta de Deus. Simplificando o que aconteceu, Deus perdoou o povo. Ele pune os maiores responsáveis pelo pecado do povo. O pecado nunca é isento de consequências, mas sobre isso eu vou falar mais na frente da mensagem. Mas ele não faz precisamente o que os israelitas provavelmente mais temiam que Deus fizesse. Ele não os destrói como nação, ele não os abandona como nação. Pode ser difícil ver a decisão de Deus de não destruir os israelitas como um sinal esmagador do amor e do perdão. Poderíamos pensar que isso era o mínimo que Deus poderia ter feito, mas os israelitas não teriam visto dessa forma. Coloque-se na pele deles, daquele povo há tantos anos atrás. Lembre-se, você e eu já sabemos que Deus é amoroso, que Deus é perdoador, sabemos tudo isso de cor, ouvimos isso exaustivamente, mas aquele povo lá do deserto não tinha muita clareza a respeito do caráter amoroso de Deus. Todas as nações com as quais os israelitas tinham contato tinham seus próprios deuses. Alguns talvez fossem apenas ídolos, outros provavelmente representavam poderes demoníacos. E todos eles simplesmente eram terríveis, eram implacáveis. Certamente nenhum outro Deus como o que os israelitas estavam travando contato agora, a partir da orientação, da mediação de Moisés, estavam familiarizados com o fato de serem tolerados depois de terem rejeitado a Deus, depois de terem se voltado contra Deus. Mas ele é diferente. Esse Deus revelado nas Escrituras Sagradas é um Deus diferente. E essa é uma das principais mensagens de toda a história. No capítulo 33, Deus responde à oração da intercessão de Moisés, renovando suas promessas aos israelitas e enviando-os mais uma vez para tomar posse na terra. Ele disse: terra que mana leite e mel. Desta vez, porém, há uma diferença importante. Ele disse: não subirei entre vós. Acrescenta Deus na palavra a Moisés: para que não vos consuma aos 50, porque sois um povo obstinado. Moisés e o povo estavam compreensivelmente perturbados com tudo o que estava acontecendo. Eles sabiam que a presença de Deus entre eles representava a sua única esperança de sucesso, a sua única proteção contra a aniquilação. Mas Deus deixa claro que está retirando a sua presença para o bem deles. Eu sei que a sua santidade, a santidade de Deus, a justiça de Deus não se misturam com pecado e com rebelião. Se Ele continuar a administrá-los, se Deus continuasse a administrá-los, eles certamente incorreriam na necessidade de receber um terrível castigo.
e a sua justiça exigiria que o povo fosse castigado. Moisés compreende imediatamente o que deve acontecer. Se o povo escolhido por Deus é de alguma forma incompatível com Deus, então o povo deve se mudar. Eles devem se tornar mais parecidos com Deus. Para fazer isso, precisamos primeiro compreender como Deus é, como é o caráter de Deus. É exatamente isso que nós aprendemos com Jesus. Jesus nos ensinou a respeito do caráter de Deus. Agora, vai dizer em Êxodo 33:13, portanto, peço-te que, se encontrei favor aos teus olhos, Moisés ora a Deus pedindo, mostra-te agora os teus caminhos, para que eu conheça e encontre favor aos teus olhos. Moisés está claro na sua relação, ele entende o que está acontecendo. Ele percebe, se Deus permanece conosco, nós seremos destruídos pela santidade dele. Se Deus não estiver conosco, então nós vamos correndo o risco de sermos abandonados e de nos fragilizarmos. Então, o que Moisés ora? Pede que Deus então se manifeste, se mostre, para que eles, sabendo como Deus é, pudessem ajustar a si mesmos à pessoa de Deus. A essa altura, a oração de Moisés certamente deve soar como uma lembrança para nós. Podemos afirmar que a sua oração, nos termos que estamos usando nessa mensagem, é como se fosse: Pai, eu sou o seu filho, por favor, ensina-me como o Senhor para que eu possa realmente me tornar o seu filho, para que eu possa me expressar como seu filho, para que eu possa agir e viver como teu filho neste mundo. Moisés busca o que eu e você também buscamos quando se trata do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma manifestação do caráter de Deus, uma manifestação visível do caráter de Deus em nós. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver, expressando o caráter de Deus em nós. Deus atende o pedido de Moisés e os seguintes versículos encontramos o relato da grande revelação de Deus, que a teologia chama de teofania, que é uma revelação direta de Deus lá no Monte Sinai. Então, os versículos que passo a ler são uma resposta a esta oração de Deus, onde Moisés pede que ele se manifeste, que ele se mostre. O que foi que Deus fez então? Vamos lá. Êxodo 33:19 diz assim: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E continua agora no 34, versos 5 a 7. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, Yahvé. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, disse Deus para Moisés: não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta gerações. Essa é uma descrição que Deus faz de si mesmo. Ele está dizendo para Moisés e a nós: é assim que eu sou, esta é a minha natureza. Se você quer ser como eu, se você quer habitar na minha presença, se você quer ser meu filho e minha filha neste mundo, é assim que você deve ser também. Você provavelmente já percebeu como que a autodescrição de Deus aqui é semelhante à passagem de Gálatas, que descreve o fruto do Espírito. Muitas dessas mesmas qualidades estão listadas em ambos os lugares. O que é digno de nota na passagem do Êxodo, entretanto, é o foco no amor. Esse texto de Êxodo fala do amor e seus desdobramentos, muito mais do que trata Gálatas capítulo 5,
Há 5 palavras ou frases que estão relacionadas com o amor nessa declaração de Deus. Examinando cada uma delas, podemos aprender essas facetas do amor, e eu quero fazer isso agora com vocês. Primeiro, Deus se manifesta, se revela como sendo um Deus bondoso. Deus disse a Moisés: farei toda a minha bondade passar diante de ti. Quando as escrituras hebraicas foram traduzidas pela primeira vez para o grego, a palavra hebraica usada aqui é a palavra tov, e era frequentemente traduzida por 2 outras palavras gregas, né? Agathosune e krestotes. São palavras gregas que você vai encontrar se você for um estudioso do Novo Testamento. Agathosune é a palavra que em Gálatas capítulo 5, 22 é traduzida como bondade. Ela aparece lá em Gálatas capítulo 5, onde nós aprendemos sobre o fruto do Espírito. E krestotes é a palavra grega que é traduzida como amabilidade ou como gentileza. Na verdade, estamos falando de 2 traços de caráter de Deus que estão lá presentes no fruto do Espírito. Em nossos dias, a palavra bom, ela é utilizada assim numa gama muito ampla de empregos, não é? Nós dizemos assim: esse pudim está muito bom. Falamos: esse clima, o clima hoje está muito bom. E falamos: Deus é muito bom. O que nós estamos falando, afinal de contas? O que a palavra bom significa para cada um de nós, né? E claro que são coisas completamente distintas, mas a palavra ela é tão ampla que ela acabou perdendo o seu significado mais profundo, né? Então, a palavra bom, quando ela aparece tanto no Velho Testamento quanto lá no fruto do Espírito, ela significa fundamentalmente, bondade significa ter no coração o bem do outro. Ter no coração o bem em relação aos outros. Ser bom envolve agir e falar de tal forma que o bem daqueles que nos rodeiam possam ser vivenciados, possam ser a nossa maior prioridade. É o oposto de malícia. Sabe aquela pessoa maliciosa que fica sempre espreitando o outro para colher a malícia no coração do outro, para observar a maldade no coração do outro? São colecionadores de maldades alheias. Eles ficam sempre assim espreitando para ver quem é que está vacilando, quem está falando. É uma turma meio fofoqueira, né? Que fica atrás do outro, fica lá pesquisando, fica isso, aquilo, outro. Gente assim não conhece, não sabe o que é bondade, porque se espanta, inclusive, quando se depara com o fato de que alguém não age como ele, como ela age. Que as pessoas não são capazes de querer o bem e desejar o bem e de nem imaginar que o outro é capaz de fazer uma maldade tão grande, porque ele e ela esperam isso e porque eles fazem isso. Então, dizer que Deus é bom significa dizer que Ele nos ama. Significa dizer que Ele tem em mente o nosso bem, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso bem. Olha o que diz em Romanos 8, 28. Sabemos que em tudo Deus coopera para o bem. A palavra é agathos. Daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus coopera para o bem, Deus trabalha para o bem, Deus está empenhado em fazer o bem. Por quem? Por você, por mim, por nós. É isso que Deus está fazendo. Então, quando o Espírito Santo gera em nós o fruto da bondade, ele quer dizer que ele nos leva a agir no sentido de buscar o bem do outro, não de manipular o outro, não de ficar colhendo a maldade no coração do outro, não de ficar investigando o outro, não de ficar falando mal do outro. Não é isso. Mas ele nos leva a agir no sentido de conduzir, ajudar o outro a também experimentar o bem. O bem.
Também, no texto lá de Êxodo, aparece a palavra amabilidade e gentileza, a palavra grega krestotes, que às vezes é traduzida como amabilidade e gentileza, né? Tem a ver com o sentido de adequação. Interessante esse sentido. Eu fiquei impressionado quando mergulhei no estudo nessa semana sobre esses temas. Quando Jesus falou, presta bem atenção nisso, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra leve é a palavra krestotes. Está fazendo uma referência, quando ele falou esse versículo, essas palavras, às exigências dos líderes religiosos de sua época, que impunham aos seus discípulos exigências muito mais duras do que eles mesmos estavam dispostos a suportar. Então é por isso que Jesus fala, olha só, o meu jugo é leve e o meu jugo é suave. Sabe o que é jugo? Eu botei aí aqui, ó. Jugo é isso aqui, ó. Quem é da roça sabe o que é isso. Eu fui criado na fazenda do meu avô, tinha isso aí, ó, no pescoço do boi. Você conhece, Joaquim, isso aqui? Então, você põe um boi aqui, outro boi ali, né? Amarra na carroça e o carro vai cantando, né? Vai, né? Na roça, vai cantando o carro do boi. Eu vi muito isso lá no Divino do Carangola, fazendo do meu avô. Então, o jugo não é um lugar que você carrega sozinho. O jugo, Jesus falou, o dele é leve, porque quem está do nosso lado é Ele. O jugo dos falsos mestres religiosos e políticos da época era pesado porque eles tiravam o pescoço, deixava só você. Porque eles não se comprometiam como você, deixava você carregando o peso. Mas pensa bem, por que o jugo de Jesus ele é suave? O jugo de Jesus é adequado para nós. Ele está dizendo que o nosso jugo, o jugo dele é suave, não é? É adequado para nós, porque ele está disposto a fazer muito mais por nós do que ele pede que nós façamos por ele. Você está entendendo o conceito? Foi Jesus que foi à cruz morrer em nosso lugar. Foi Jesus quem suportou a ira de Deus derramada sobre ele. Foi Jesus quem pagou o preço pelo nosso pecado. Foi Jesus quem suportou o fogo consumidor de Deus. Em outras palavras, foi Jesus quem suportou a carga pesada, a barra pesada, Ele fez. Ele foi lá e assumiu a barra pesada. A tarefa difícil, quase impossível para nós, ou impossível para nós, Ele suportou. Ele foi lá e falou, é comigo. E agora, o que Ele pede de nós? Ele pede o que é adequado, o que é justo, o que é digno de se solicitar de um ser humano. O que Ele pede? Ele pede compromisso ético, Ele pede coerência na nossa vida, Ele pede honradez, Ele pede obediência, Ele pede compromisso, Ele pede fé. É isso que Ele pede de nós, porque a barra pesada Ele fez. Por isso que o jugo de Jesus é suave. Mas Deus também se mostra para Moisés como misericordioso. Ele falou, eu serei misericordioso com quem eu for misericordioso, disse o Senhor a Moisés. A palavra hebraica que é traduzida como caris. Essa palavra é muito próxima a nós. Nós temos um bairro aqui na cidade chamado Charitas, né? Charitas. Muito interessante, né? Por que esse bairro chama Charitas? Onde está a comunidade do Preventório. O bairro de Charitas, ele é inspirado, o nome, na palavra grega caris, né? Que quer dizer, tem vários significados, dentre eles amor. Por que aquele bairro da nossa cidade, Charitas, é chamado de amor, vocês sabem? Porque ali tinha um hospital chamado Preventório, que dá o nome à comunidade do Preventório, que hoje tem em torno de 25 mil pessoas morando lá. Esse hospital do Preventório estava ali, na entrada, bem próximo à entrada da Baía da Guanabara, né? Porque quando os navios chegavam, vindo da Europa, vindo de tantos outros lugares,
e entravam no porto do Rio de Janeiro, entravam na Baía de Guanabara. Aqueles que manifestavam doenças infecto-contagiosas ao longo da viagem eram separados e colocados em quarentena, ali no Hospital do Preventório. E ali elas eram cuidadas, no bairro do Amor, no bairro de Charitas. E é no bairro do Amor que a nossa igreja está presente, atuando no preventório, compartilhando o amor de Jesus, falando do amor de Jesus, da graça de Jesus, cuidando de gente, todo dia, fazendo isso com grandes parceiros que nós temos, irmãos amados que lá estão. A palavra caris significa vários significados, significa um dom, né? O carismata, né? Que é o dom do Espírito, né? Mas também significa um favor imerecido. Também pode ser traduzido como compaixão. O amor de Deus é movido por essa necessidade do seu povo. Deus se move em direção ao que nós precisamos. Talvez a melhor palavra em português que traduz esse significado é a palavra generosidade. Nosso Deus é generoso, isso significa que Ele nos ama mesmo que nós não mereçamos. Ele é generoso com o seu povo. Generoso comigo, generoso com você. Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, do que nós fazemos jus, né? Talvez a manifestação mais óbvia e proeminente da generosidade de Deus seja o fato de que Deus responde nossas orações. Deus não tem obrigação de responder nossas orações. Ninguém pode obrigar Deus a responder nossas orações. Os salmos estão repletos de testemunhos da graça de Deus em ouvir as orações do seu povo. Eu quero ler o Salmo 66 que diz: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, eu contarei o que Ele fez por mim. Gritei em voz alta para Ele e Ele foi exaltado com minha língua. Se eu tivesse acalentado a iniquidade em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas verdadeiramente Deus ouviu e Ele deu ouvidos à voz da minha oração. Bendito seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração, nem removeu de mim o seu amor inabalável. Que salmo extraordinário! Salmo 66, de 16 a 20. Sabemos que sempre que oramos, podemos esperar que Deus nos ouça. Isso é generosidade da parte de Deus, muita generosidade. Quarta-feira, na reunião de oração, estava aqui reunido, está crescendo o número de irmãos, graças a Deus, vem orar com a gente, quarta-feira às 8 horas. E nós estávamos considerando o salmo que diz que quando nós oramos, Deus se inclina para nós e ouve nossas orações. Isso é um ato de generosidade incrível da parte de Deus, não é? Deus é generoso. Isso significa que uma das marcas do fruto do Espírito em nós é a generosidade. Se você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, se você manifesta na sua vida o caráter de Deus, então você necessariamente, não é porque você vai se esforçar para ser, não, você necessariamente deverá manifestar generosidade também. Pode ser que você não tenha uma inclinação natural para ser generoso. Pode ser nem que você seja o cara mais generoso do mundo, né? Mas você sentirá essa vontade de ser generoso. E generosidade, irmãos, são essas pequenas coisas, como ouvir oração, por exemplo, né? Às vezes é um gesto, é alguém, amigo, um irmão, um familiar, que está com uma necessidade, precisa pedir. Você mesmo vai lá, né? Qual o Pix aí? Manda o Pix. Você vai lá, faz alguma coisa, você vai lá, intercede, você ajuda de alguma maneira, você se dá, você se entrega, você faz alguma coisa. É um desejo que existe em nós, que brota em nós, de fazer o bem pelo outro. Como eu sonho que a nossa igreja vai continuar sendo uma igreja cada vez mais generosa, generosa, generosa. Conhecida como uma igreja generosa na cidade, que cuida de gente, cuida das pessoas. Nós não somos melhores em fazer isso não, mas nós fazemos. Nós estamos aí.
nos colocamos à disposição. A carta aos Hebreus diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, ele disse: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos a ponto de repartir o que tem. Não é o repartir o que sobra, é o repartir o que tem. O que está na tua mão você compartilha de alguma maneira. Eu estava lendo na obra do Spurgeon sobre generosidade, e ele usou uma ilustração muito interessante, que um homem muito rico da Inglaterra, que era da igreja, uma vez pediram a ele lá uma oferta para missões, ele, não tenho não e tal, e ele cada vez mais rico, mais rico, mais rico, mais rico. Aí outros pediram, ajuda aqui a obra social, as crianças precisam, não tenho não, tudo está muito caro, e eu estou gastando muito na construção disso, da casa e da compra disso, daquilo. Não tinha, né? Porque está tudo empenhado em outras coisas, né? Diz que esse homem, então, ele foi dormir. Eu não sei se isso foi verdade, o Spurgeon canta na sua mensagem. Ele foi dormir, sentou-se em frente à lareira na sua casa, numa noite fria, e ele adormeceu ali. E aí entrou, ele sonhou, ou não sei como é que foi, mas parece que sonhou, entrou uma pessoa naquele ambiente onde ele estava, e tinha um rosto muito afável, e fez novamente os dois apelos, para missões e para trabalho social. E ele veio com as mesmas desculpas. Ele falou: não me amole, não fique me enchendo com isso, toda hora pedindo dinheiro. E aí a feição daquele ser mudou, de uma afeição amável para uma afeição gloriosa. Eles viu como se estivesse não diante de um pedinte, mas diante de um ser glorioso e poderoso. E esse ser disse para ele: você se lembra quando você intercedeu pela sua filha quando ela estava doente? Você se lembra disso? E ela ficou curada, e ela foi abençoada. Você se lembra quando você esteve hospitalizado e você em lágrimas, você orou a mim, você clamou pela minha presença, você saiu daquele hospital são, e você continuou com a sua vida? Eu vou falar uma coisa para você: se você não está disposto a que eu lhe peça nada, se você não suporta que eu lhe peça mais nada, então, por favor, não pede nada para mim, nunca mais. Cara, quando eu li essa ilustração, eu fiquei pensando tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Eu falei: vou falar isso para os meus irmãos, porque serve de alerta para a gente, né? Serve de alerta para a gente. Ficam pedindo. Cara, eu e você somos pedintes ou não somos? Nós vivemos de favor ou não vivemos? Eu e você somos pessoas que vivemos de favor. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não teríamos onde morar, não teríamos o que temos, não teríamos a inteligência, a capacidade, não teríamos a história que construímos. Quem é que pode dizer: olha, isso tudo aqui fui eu, é a força do meu ser, é a minha capacidade, sou eu sozinho fazendo tudo por mim? Olha só, quem é que pode dizer isso aqui entre nós nessa manhã? Entende? É isso, é esse o ponto que eu quero deixar claro na questão da generosidade. Então, generoso é aquele que é quebrantado, que sabe que vive de favor, que sabe que quando dobra os seus joelhos, Deus se inclina e ouve as nossas orações, e que pode dizer para Deus: Senhor, eu conto com o Senhor, então pode contar comigo também, porque o Senhor precisar, eu estou aqui à disposição nas tuas mãos. Deus também se mostra como fiel. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se apresentou como sendo cheio de amor e fidelidade. A palavra hebraica aqui é hesed, que significa amor fiel, não é? Essa palavra é a palavra das mais usadas no Antigo Testamento. Mais de 100 vezes aparece no Antigo Testamento. É traduzida como amor fiel, como amor leal. Essa palavra descreve Deus como é Deus nos seus relacionamentos.
como ele se compromete com um relacionamento. Ele é leal, ele é fiel. Você pode contar, porque Deus é fiel. Uma canção que eu gosto muito de cantar, uma canção clássica, que exalta a fidelidade de Deus, que diz: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Deus é fiel, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa, mesmo quando nós não temos tanta fidelidade assim. Deus é fiel, nos abençoa. Paulo ensina esse princípio, escrevendo para Timóteo, dizendo: se formos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É um traço de caráter de Deus a fidelidade, e a fidelidade é um fruto do Espírito, que Deus espera brotar em nós, como consequência da presença de Deus. Meus irmãos, você pode ter achado estranho quando eu coloquei o título aqui, Amor e Disciplina, mas à primeira vista os dois parecem não combinar, mas na verdade eles o fazem, eles combinam, eles se completam. Enquanto nós não compreendermos a firmeza do caráter de Deus, a firmeza do amor de Deus, como Ele se relaciona conosco, nós jamais iremos compreender adequadamente o seu amor. Como dissemos, nosso Pai, Deus é um Pai amoroso, mas não devemos cometer o erro de achar que o nosso Deus é indulgente. Que Ele é um Deus bonachão, sentado na cadeira lá, falando: meus filhos, façam o que vocês quiserem, que está tudo certo, que está tudo bem, não tem problema nenhum, eu vou perdoar todo mundo, está tudo certo, façam o que vocês acharem melhor. Esse retrato de Deus não condiz com o que a Escritura Sagrada nos apresenta sobre Deus. Para usar uma expressão comumente aplicada a alguns pais terrenos, Deus não é o tipo de pai que estraga seus filhos, que é permissivo com seus filhos, que deixa os seus filhos fazerem e pensar o que eles bem entenderem. Existem limites bem definidos para aqueles que querem, ou que se colocam, ou que são chamados de filhos e filhas de Deus. É muito importante entendermos isso. Anteriormente discutimos a revelação de Deus sobre o seu amor em Êxodo 34. Até agora vimos a primeira parte, onde o texto revela o amor de Deus, a sua bondade, sua graciosidade, sua misericórdia, sua gentileza. Mas também a firmeza de Deus está nesse verso, junto com o tema do amor de Deus. Olha o que diz o Êxodo 34, 7. Perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas de modo algum inocentará o culpado, visando a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos na terceira e na quarta geração. A verdade é a seguinte, meus irmãos: quando o assunto é andar com Deus, o princípio do vale tudo não é válido. Não dá para achar que vale tudo quando a gente está caminhando com o Senhor. Nós não podemos confundir perdão com lentidão, perdão com leniência, com qualquer espécie de benevolência insensata. O caminho de Deus e a justiça coabitam, andam juntos, numa espécie de tensão permanente. Há uma tensão entre o amor e a justiça. Ele realmente nos ama de forma indescritível, mas há limites para o que nos permite fazer, pensar, agir, e consequentemente para nós, traz consequências para nós, esse nosso caminhar assim, quando nós ultrapassamos alguns desses limites. Então, primeiramente, a consequência de ultrapassar os limites de Deus é provar o fruto das nossas próprias ações. A Bíblia fala em disciplina, aqui lemos disciplina. Alguém disse que para crescer na vida cristã, você deve ler as partes da Bíblia que você não sublinhou, ou deve ler os textos da Bíblia que não estão na caixinha de promessa. Esse é um bom conselho, porque a maioria de nós está familiarizada prontamente com aquelas passagens que nos empodera, que nos conforta, né? Que nos apresenta um horizonte aberto.
mas nós não gostamos muito daquelas passagens que nos confrontam, que nos desafiam, né? que condenam o nosso pecado, né? Essas passagens normalmente nós não sublinhamos na Bíblia, sublinhamos aquelas outras, né? Passamos assim o marcador de texto naquelas que nos colocam para cima, vamos dizer assim, né? Mas lá em Hebreu 12, 5, 6 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. A raiz da palavra disciplina na Bíblia Sagrada é a mesma raiz da palavra discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, certamente você se inscreveu na escola da disciplina. A disciplina pode ser definida como tudo o que o mestre precisa fazer para que o seu discípulo seja como ele é. Então, se você trocar, por exemplo, a palavra disciplina pela palavra discipulado no texto que lemos, o sentido não muda em nada. Meu filho, não despreze o discipulado do seu Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor discipula quem Ele ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Então a passagem que lemos, ela usa a metáfora da criação de filhos. Você sabe que educar seus filhos, discipular seus filhos, envolve muito mais do que só puni-los. Por exemplo, nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos o que é certo, o que é errado, como ler, como que o céu é azul, por que a grama é verde. Eles perguntam, nossos filhos ficam perguntando todo o tempo, por quê, por quê, por quê? E nós estamos ensinando a eles, né? São tantos porquês que eu fico até perdido, né? Quando a gente era pai de criança pequena. Nós treinamos nossos filhos, segura o garfo assim, não põe o dedo na tomada, escova o dente assim, lava o cabelo, limpa a orelha assim, você vai botar a toalha e veste a roupa assim, não fica com a perna aberta, né? Senta, não come com a boca aberta, senta. A gente vai treinando, dando aos nossos filhos um treinamento para que eles possam aprender. E nós também os corrigimos, né? Nós falamos, olha, quando vai dirigir, não solta a embreagem assim, não fala alto, não pode usar essa palavra não é adequada. A gente vai treinando, a gente vai corrigindo. Então ensinar, treinar e corrigir, é isso que o mestre faz com os seus filhos. Eu li recentemente uma matéria dizendo que filhos de pais chatos são aqueles que mais prosperam na vida. Tem algum pai chato para dar um amém bem forte aí? Ok, é isso aí. Não entregue o seu filho para o professor da escola. Não entregue o seu filho para o professor da universidade. Ele não quer o bem do seu filho. Não faça isso. Não entregue o seu filho para que alguém chegue lá e fique enchendo a cabeça dele como ele... Não, ele é responsabilidade sua. Sua. É você a quem Deus deu a missão de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. A missão foi dada a você. Você tem que ensinar, você tem que treinar, você tem que repreender, você tem que corrigir. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Chego em casa do trabalho, não aguento mais. Arrume paciência, meu irmão, minha irmã. Porque o preço, hoje conversando lá no gabinete pastoral, ouvimos essa frase: o preço de dedicar e corrigir e ensinar os seus filhos, você vai pagar um preço, não tenha dúvida. Mas esse preço é muito menor do que o preço de ver os seus filhos depois se estragarem na vida e você não fez nada. E você estava cansado. E você não trouxe para a igreja, você não levou lá no encontro dos adolescentes, você não trouxe para os juniores. É engraçado, tem pais que são assim, desculpa eu dizer o que estou falando, mas eu preciso falar, irmãos. Tem pais que chegam aqui e falam, eu estou deprimido, eu estou aquilo, aí vem a igreja. Depois que ele resolve o problema dele, né, ele não traz mais o filho para a igreja, o filho vai crescendo assim, depois ele quer corrigir. Como que você vai corrigir isso, meu irmão amado? Não tem como, não dá tempo mais. Sabe? Então,
eu fiquei tentado a dizer para vocês essa manhã que o fruto, que o amor de Deus é temperado com a sua disciplina, mas isso não é verdade. O amor de Deus é expresso por meio da sua disciplina. Não é que Deus coloca uma pintadinha de disciplina para temperar o amor, não, o amor é expresso pela sua disciplina. Assim também deveria ser o nosso amor, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais. O fruto do Espírito é, antes de tudo, amor. É o amor que demonstramos uns pelos outros, diz João. Então, meus irmãos, eu acho o seguinte, né, para fechar essa mensagem dessa manhã, quero dizer para vocês que muitas vezes a gente se confunde e acha que a expressão do amor de Deus tolera qualquer coisa da nossa parte. Isso não é verdade. E às vezes a gente se compromete com coisas muito ruins, se deixa levar por essa canção que nos diz, não, tudo bem, no final das contas Deus vai, perdoar tudo, no final das contas tudo vai dar certo. O texto que eu acabei de ler aqui não diz isso. O texto que eu acabei de ler aqui para vocês diz que o pecado que nós acolhemos hoje visita os nossos filhos, visita os nossos netos, visita a nossa descendência. E não é que Deus vai punir os nossos filhos e os nossos netos por causa do nosso pecado, é que o nosso pecado tem vida própria. Ele vai se multiplicando, ele vai se destruindo, ele vai desbarrancando a vida dos nossos descendentes, arrasando com a vida deles. Vocês não conhecem pessoas que se entregaram ao álcool e que o pai, e que o filho, o neto, todos estavam no mesmo barco? Vocês não conhecem pessoas que nunca respeitaram seus casamentos, nunca respeitaram suas esposas, seus maridos, e os casamentos de seus filhos foram também desbarrancados, destruídos? Há uma coisa de tradição do mal. O mal não para, meus irmãos. Só existe uma força capaz de fazer com que o mal pare. Essa força, você consegue ela colocando-se aos pés da cruz de Cristo e dizendo, faz cessar esse mal na minha vida, Senhor. Faz cessar esse mal na vida dos meus filhos, faz cessar esse mal na vida dos meus netos. Senhor, perdoa o meu pecado, purifica a minha vida, Senhor. Que eu agora viva como um filho do Senhor na minha casa. Que eu demonstre o teu amor, a tua fidelidade, a tua bondade no meu casamento, na minha relação com os meus filhos. Faz cessar esse mal correndo para a cruz de Cristo. Porque se você não correr para a cruz de Cristo, esse mal vai visitar você e vai continuar visitando os seus filhos, vai continuar visitando os seus netos, vai destruir a sua descendência, vai acabar com você. É isso que vocês querem? Eu não quero isso não, meus irmãos. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero andar em temor com o Senhor. Quero experimentar o amor dele na minha vida, mesmo de forma imperfeita. Não cobrem de mim, nem nós estamos cobrando amores perfeitos aqui, mas cobramos sim que o amor de Deus transpire em nós, se mostre em nós, mesmo que seja um amor tímido, mas que ele esteja conosco, que esse fruto nos traduza, mostre, filhos de quem nós somos. Então, coloque-se nas mãos do Senhor nessa manhã e eu quero orar com você. Quero pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Esse é o momento da oração, que eu não posso deixar de fazer esse momento com vocês de manhã, que é um dos momentos mais sagrados do nosso encontro aqui. E eu quero convidar você à oração nessa manhã. Quero convidar aqueles que estão com seus corações partidos. Essa semana, o papai da Martinha, o sogro do Glauco, o vovô da Raquel,
bisavô do Nicolas, do Mateus, ele foi chamado à eternidade. Na quinta-feira, na quarta-feira, melhor dizendo, nós estivemos lá participando do culto de despedida do irmão Arivaldo Marins. Meus irmãos, os testemunhos foram os mais lindos, falando de como aquele homem viveu com Deus, como ele expressou o amor de Deus, como ele cuidava do seminário, dos estudantes, dos alunos, cuidava dos livros, cuidava das pessoas. Morreu com 92 anos. E agora está com o Senhor, onde tudo se fez claro para ele. Toda a realidade de Deus está evidente para ele, porque ele viveu a sua vida com os olhos colocados na promessa de que um dia ele estaria diante da face de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa semana também tivemos sepultamento da Maísa. Então veja bem, você pode ter chegado aqui nessa manhã com seu coração partido, você chegou aqui machucado, seu coração sangrando por dentro. E eu quero então convidar você à oração. Você que está em busca de um conforto, de uma voz suave de Deus no seu coração, em busca de um refrigério, esse é o momento, tá bom? Mas também quero orar por aqueles que vieram aqui nessa manhã e que estão em luta com algumas coisas em suas vidas, não conseguem definir claramente o seu caminho como um filho de Deus, filha de Deus, que tem lutado com pecados ocultos muitas vezes, que desfiguram, não é? Essa identidade de filho de Deus em você, machucam essa identidade. E você nessa manhã quer pedir força, quer pedir poder, quer pedir ajuda. Também esse momento é um momento de gratidão, né? Um momento de, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O momento em que você pede ajuda, você pede por perdão, você pede ou você agradece pelas bênçãos de Deus na sua vida. Eu quero convidar todos a ficarem de pé nessa manhã e quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque esse é o momento da oração. Esse é o momento onde nós vamos em busca de força. Esse é o momento que nós vamos em busca de perdão. Esse é o momento que nós vamos em busca de um poder além do nosso. É o momento em que nós vamos agradecer, levar nossa gratidão nas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, Senhor. Livra-me de todo o mal, Senhor. Livra-me do assédio do mal, de tudo aquilo, Senhor, que tenta retirar a alegria da Tua salvação na minha vida. Esse é o momento da oração, esse é o momento do fortalecimento, esse é o momento de falar com Deus, quando o povo de Deus se humilha. E quando o povo de Deus se humilha, Deus renova o nosso coração, meus irmãos. Deus abençoa o seu povo quando o seu povo se humilha na sua presença. Não é porque Deus quer nos ver humilhados pela vida, mas porque Deus sabe que quando nós descemos do nosso trono e entronizamos o nosso Deus, a nossa vida é uma bênção. É uma bênção quando Deus está no trono da nossa vida e nós estamos diante dele adorando e ao seu lado servindo. É assim que é. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Muitas coisas lindas aconteceram aqui, Senhor, nessa manhã. Que bom receber as crianças do Espaço Múltiplo, Senhor. Crianças da nossa igreja, Senhor.
que vieram aqui nessa manhã cantar para a gente, cantar para o Senhor. Obrigado, Senhor, por ouvir essas canções de encorajamento da boca das crianças. É da boca das crianças que o Senhor suscita a verdadeira adoração, Senhor. Coisa linda aconteceu aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir, de te honrar, de fazer alguma coisa, Senhor. De nos dedicar. Obrigado pela Solange, Senhor. Pelos 21 anos de trabalho, dedicação incansável, Senhor, incansável. Sem parar um instante. Senhor, eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor renove o teu poder sobre ela, Senhor. Que o Senhor faça uma imersão no teu amor da vida da tua filha. E eu te suplico, Senhor, o Senhor sabe, eu também sei de alguns desafios que ela está enfrentando. E eu suplico intervenção poderosa do Senhor na vida da tua serva, Senhor. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre ela, Senhor, aplainando os caminhos, ó Pai, oferecendo soluções e possibilidades que não estão nas mãos dela nem de nenhum de nós, mas estão nas tuas. Nós cremos nisso, Senhor. Abençoa o Carlos, ó Pai, renova o Carlos, abençoa a vida dele, Senhor. Que o Senhor o sustente, que o Senhor o abençoe. Todos nós que estamos aqui nessa noite, nessa manhã, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Nós viemos aqui porque nós amamos o Senhor. Viemos aqui para dizer que nós te adoramos e nós não abrimos mão de sermos teus filhos e filhas. Isso está decidido na nossa vida, Senhor. Nós vamos continuar caminhando com o Senhor à frente da nossa vida. O Senhor é nosso Pai amoroso, bendito. Senhor, se há algo errado na nossa vida, se há algum pecado, Senhor, que nós não conseguimos ver, se há algum ponto cego na nossa vida que não está claro para nós, Senhor, por favor, sonda nesta manhã o nosso coração. Nós não queremos que os nossos pecados visitem nossos filhos e netos. Nós queremos que a tua graça, o teu perdão, a tua obra em nós sirva como referência e visite os nossos filhos e netos. É isso que nós queremos, Senhor. É esse o desejo do nosso coração. Limpa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Envolve-nos cada dia mais com o teu amor leal. E eu suplico, Senhor, que toda obra do mal seja renunciada aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Suplicamos que seja assim, Senhor. Oramos em nome daquele que nos ama, em nome daquele que nos salvou, em nome daquele que vai nos levar para a eternidade. Glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Dá um abraço no seu irmão, seu Glauquim. Deus te abençoe. Martinha, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meus amados irmãos. Vamos cantar?